Boa noite, Ricardo. Você Boa pode noite. falar sobre algum caso que foi o mais desafiador para você e qual foi a lição que ficou de aprendizado? Olha, tem muitos, tem muitos. Deixa eu ver. Olha, o que eu encontro com muita frequência são médiuns que passam em atendimento e que não fazem trabalho mediúnico. E aí, complementando até o que você tinha falado antes. Então, nós vemos pessoas sofrendo muito e ela procura o atendimento. E quando eu pergunto se ela é médium, algumas não sabiam, mas algumas sabem que são médium e não trabalham. Então, quem vem com mediunidade, Deus não errou, tá, pessoal? Deus não errou, Deus não erra. Deus não joga dados, conforme o Einstein falava. Não tem essa de sorte ou azar. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Se alguém veio com mediunidade, é porque deveria usar. Então, tem alguns casos que nós vimos, por exemplo, de pessoas que estão sofrendo muito, têm mediunidade, foram soldados em outras vidas. Várias vezes nós vimos isso. E a pessoa tem dores pelo corpo todo, e ela tem mediunidade, tem ectoplasma, mas não quer trabalhar. Então, os guias, às vezes até os próprios Exus, se comunicam com a gente para passar um recado para a pessoa. E a gente vê que algumas mudam, nós aconselhamos, né? É bom que você vá frequentar, que você vá tomar passe, porque a apometria não vai resolver tudo da sua vida, não é assim, pim, acabou. Vai remover os espíritos, digamos assim, que estiverem autorizados para serem tratados e removidos, você vai ter uma melhora, sozinho você não ia conseguir sair dessa situação, mas a caminhada é sua agora, você tem que mudar. Então eu vi pessoas que mudaram, resolveram entrar em algum trabalho de caridade, porque a caridade é fundamental. Não precisa ser só espírita, não precisa ser só um bandista, em algum local onde você ajude pessoas. Isso é uma forma de ir quitando, de acertando essas dívidas do passado, digamos assim. E teve gente que não aceitou. Quem não aceitou, digamos assim, continuou sofrendo numa proporção menor. E quem aceitou a mudança e foi fazer atendimento, se sente bem melhor. Vou dar um exemplo de uma pessoa que aceitou. Vai um amigo lá da Praia Grande, o Marcelo, talvez até ele assista aí. Ele nos procurou, ele estava com uma depressão, aí tem a ver com a depressão, terrível, não saía de casa, ficava no escuro o dia inteiro, trancado no quarto. E ele era uma pessoa que já havia passado em concurso, trabalhado, acho que na prefeitura, em algum lugar, mas de repente deu um tilt lá, travou. E aí nós fomos atender, nós vimos que tinha espírito. Tem uma situação do passado onde ele prejudicou algumas pessoas e nós conseguimos encaminhar esses espíritos, tratar e encaminhar. Tá. Aí eu falei para ele, e ele estava muito acima do peso, e nós falamos para ele: é bom que você faça alguma atividade, que você procure uma casa espírita. Ele não frequentava nenhum lugar. Vai tomar passe e, se possível, trabalhar, porque trabalhar é 10 vezes mais eficiente do que tomar passe numa casa espírita. Tomar passe é bom, é melhor do que nada, é 1000 vezes melhor, mas você trabalhar é 10 vezes mais eficiente do que tomar passe. Porque na hora que você vai ajudar alguém, dar passe em alguém, primeiro passa por você a energia para você ajudar alguém. Então, você trabalhando uma noite, você dá 10 passes tranquilamente a alguém. Então, você recebeu 10 vezes a energia. E quem vai tomar o passe, tomou uma vez só. Então, por isso, matematicamente, eu diria, trabalhar é 10 vezes mais eficiente do que só tomar passe. Ok? Então, recomendamos isso para ele. Ele relutou um pouquinho no começo, mas já sentiu um pouquinho de melhora, alívio mental, só em depressão, alguns pensando em tirar a própria vida. Então, às vezes, tem inimigos cobrando você querendo que você tire a sua própria vida. Vou ver se eu lembro bastante exemplos aqui, o Ivan pode mandar também, eu tenho alguns exemplos aqui no celular. Ele aceitou, acatou, entrou primeiro dia no centro de Umbanda, de espírita, desculpa, de Umbanda não, espírita. Foi lá, eu falei: ó, só tomar passe é bom, mas se possível trabalhar. Aí conseguiu ir um segundo dia, e hoje ele está indo 3 dias por semana, estudando e trabalhando. Aí ele começou a ir numa casa umbandista também, e 2 dias na casa espírita. Melhorou horrores. Tinha tido num ano lá um aniversário da mãe dele, ele nem saiu do quarto. Chamou os primos, os tios, todo mundo veio, ele ficou dentro do quarto. Ele era um cara que tocava violão, super alegre. Aí depois ele recuperou isso. Falamos para ele: vai fazer uma academia, sai, vai tomar sol, sai desse buraco escuro aí do seu quarto. Aí ele conseguiu. 2 vezes por semana indo na academia, 3 vezes por semana trabalho espiritual. Virou outra pessoa, tá postando toda hora coisa na internet, comprando roupa, indo no shopping, tal, tal, tal. Porque acatou. Outras pessoas que não acataram, melhorou, mas não fizeram a parte dela, né, por exemplo.
Uma pessoa do Rio de Janeiro que nós atendemos, uma mulher super obsidiada, ela e a mãe moravam só as 2 numa casa, muitos espíritos perturbando eles, ela, né, de outra vida. Ela havia sido um homem, um soldado, então tinha um monte de espíritos do lado, tudo sangrando, os clarividentes viam, né, que foi decepado, cortado, cego, sem orelha, tal. E ela deveria ter um trabalho espiritual para, através do trabalho, ajudar esses espíritos também. Não precisa ser necessariamente aquele espírito, mas você tem que fazer um trabalho de caridade, que é um sistema de compensação, tá. Aí tem uma questão Vai importante. melhorando a tua energia também ao É, vai redor, mudando né. a vibração, porque a cada vez que você vai para casa espírita, aqueles que te acompanham podem ser tratados lá, já vai ficando um, vai ficando outro, vai ficando outro, vai te aliviando. Às vezes você está dando paz, está ajudando numa incorporação, você está ajudando uma pessoa que você prejudicou na outra vida, outra forma. Mas, e se aquela pessoa, é uma pergunta interessante também que uma vez eu vi, e se a pessoa não nasceu aqui no Brasil e não está próxima de você, como é que você faz para quitar com ela? Ela nasceu lá no Japão. Então é um sistema de compensação. Se eu prejudiquei alguém, eu sou filho de Deus, vocês 2 também são filhos de Deus. A pessoa que eu prejudiquei também era filho de Deus, e aí que danou-se, né, porque eu machuquei um filho de Deus, eu estou em débito com Deus na verdade, não é só com aquela pessoa, com meu pai, né. Então se eu ajudar um outro filho de Deus, eu compenso aquilo. Então eu, através da caridade, você pode ajudar uma pessoa que não seja necessariamente aquela que você prejudicou no passado, porque ela pode estar no umbral, né, reencarnou, ou ela pode ter nascido lá no Japão, na China, na Índia, e como é que você vai ajudar ela? Falou: "Se ela não aparecer aqui em São Paulo, eu não vou poder ajudar ela nunca", então, ó, inteligente essa pergunta, essa questão aí. Eu ajudando um outro, que tem. Tipo assim, eu tô devendo para o Bradesco aqui em São Paulo, eu vou lá em Suzano, deposito lá e quito a conta daqui, tá tudo bem, belezinha, tá. De forma É, proporcional você fez o proporcional, bem, né. é. Mas aí isso, de novo, deixa eu cumprimentar esse cara aqui. Proporcional, isso. Então vai chegar nessa questão que eu estou falando dessa mulher do Rio de Janeiro, exatamente isso. Falei: "Você trabalha em algum lugar?" "Não." "Já foi no centro espírita." "Mas não trabalha?" "Não." "O que que você fez lá? Com que frequência?" Trabalhar aí 2 vezes por semana, 1, 3, a semana, várias semanas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso é trabalhar. E um dia na faculdade não é fazer faculdade, você não termina o curso se for uma vez só na faculdade, então, você tem que ir com frequência. Frequência, proporcional. Aí ela falou: "Ah, participei uma vez lá." Falei: "Com o quê?" "Com uma campanha do cobertor." Falei: "Nossa senhora, então tá cheio de espírito ao redor, você foi lá uma vez, né, o que que você fez?" "Eu ajudei a comprar um cobertor lá, na campanha, estava inverno." "Só isso, não voltou mais não." Aí na hora o Exu do lado deu uma gargalhada daquelas, né. Tipo assim, né, que meigo. Ela cheio de espírito do lado, decepado. Ela matou, trucidou, cegou um monte de gente que está aqui do lado, aí ela comprou um cobertor. Você acha que alguém vai sair do lado dela por causa disso? Então, com R$1 você não paga a dívida de 100.000 no banco, com R$10 também não. Tem que ser proporcional, você tem que fazer o mesmo tanto. Um dia estava eu indo pra casa de umbanda e um guia espiritual passou isso. Quem prejudicou no coletivo tem que resgatar e ajudar no coletivo. Então, se você prejudicou muita gente, você tem que fazer um trabalho grande. Isso que eu vejo, e quem nasce com mediunidade é uma forma de você se acertar com as leis divinas, através do amor e não da dor. Mas aí você recusa fazer o amor, você apanha, aí você não sabe o que está sofrendo. "Por que que eu estou sofrendo? Por que que minha vida dá errado?" Porque você não está fazendo o que você se comprometeu, meu Deus do céu. Todo mundo que começa a fazer um trabalho espiritual tem uma melhora. Não é para minha igreja, eu não estou ganhando 10% de nada, hein, pessoal. Não tem igreja não. É em qualquer lugar que você for fazer um trabalho de caridade, não importa a cidade, não importa a religião, tem que ajudar o próximo, né, beleza? E essa é a Então chance que, assim, nós estamos tendo aqui, o pessoal que está assistindo, muito das pessoas que estão assistindo aqui estão tendo, e às vezes elas não se tocam. E esse ponto eu achei fundamental, porque às vezes o médium ele se lasca na vida, vamos dizer assim, porque ele está deixando a mediunidade de lado, está exatamente, ignorando a exatamente, mediunidade. isso aí. Mas não é porque os espíritos estão prejudicando ele, não. É, Você tá saindo da linha, né, é. do que se comprometeu. Tem uma pergunta nessa linha aqui, que eu acho que vai ajudar muita gente a resposta, tá, porque eu tenho visto muita gente falar sobre isso. A Rose Elaine, ela perguntou o seguinte: "Conheço uma pessoa que sente um frio acima do normal, e até mesmo quando nem está frio. Mãos e pés gelados, poderia ser alguma presença espiritual ou algum sinal de mediunidade?"
Com certeza, os 2, pode ser os 2. Em alguns trabalhos, os médiums sentem muito frio e, às vezes, até calor, depende da energia que estiver trabalhando, né. O frio denota, lembra do filme lá O Sexto Sentido, do menininho? Lembra que ele via os espíritos e ele saía o hálito dele, tinha uma fumacinha lá de Uhum. estar frio? Por quê? O espírito, quando se aproxima, normalmente quem estiver desequilibrado tem muito frio, porque logo depois que o corpo morre, o corpo esfria. Então o espírito do lado do corpo, ele sente o frio do cadáver ali. E às vezes ele fica refletindo isso, ainda esse frio do corpo frio do cadáver, entendeu? Às vezes alguns espíritos desequilibrados, eh, muito ligados aqui à Terra, aparecem e a temperatura no ambiente muda, e eu escuto os médiuns no trabalho falando: "Ó, diminuiu a temperatura, diminuiu". Pode ser, sim. Para ter certeza, né, se eu tiver dúvida se o meu dedo está quebrado ou não, o que que eu faço? Uma radiografia. Para ter certeza do que está acontecendo espiritualmente, se reunir com médiuns clarividentes de boa procedência, né, de boa competência para avaliar. Vamos bater um clique ali, vamos ver o que que tem junto com você. Aí nós vamos ver se é espírito mesmo ou se não é. Aqui Porque tá nós quente aqui, hoje tá frio, hein. Então essa sala aqui tá tá energizada, quente, né. é. É, eu cheguei de blusa, já tirei a blusa aqui, então tá quente aqui, o negócio tá bom. E lá fora tá um Tá frio, friozão, hein. tá, tá, é, E isso aí acontece também com ambientes, né, é, foi você comentou e acontece. Às vezes tá lógico, pode estar frio, e tal, mas tem casas que parece que gela de uma forma né. a você sentir mais frio lá dentro do que fora. É, é, sim, sim. Seria essa questão Pode re energética, então? sim, também, pode refletir. Às vezes no trabalho espiritual, depende do guia que aparece, pode até esquentar, por exemplo, já fizemos alguns trabalhos com o Exu do fogo, esquentou pra caramba ali na hora. É o médium principalmente que está sentindo, Uhum. e nós ao redor também. Então, Às vezes tem alguma energia de muita questão cristal de também. é, Quando eu trabalho muito com no meu escritório, eu coloquei alguns quartos, algumas pontas de quartzo, né, pra dar mais clareza. E eu fico muito tempo ali com os cristais ali, tem um momento que eu tenho que parar, porque eles energizam muito. hum, Então eu sinto uma energia, eu fico com a energia muito intensa, então eu saio um pouquinho de lá e vou para um outro lugar relaxar, porque também tem essa questão de energizar demais, né. hum. Aí você Fica fica muito muito turbo ativo, lá, né. 2.0 turbo e Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.